Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 23 de dezembro e este dia na história traz eventos que marcaram execuções de ditadores, nascimentos de figuras controversas, criações de instituições financeiras importantes e momentos que transformaram nações. Vamos falar sobre justiça revolucionária, legados políticos complexos e organizações que moldaram a economia global. Prepare-se porque temos histórias impactantes pela frente. Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 23 de dezembro nos leva desde execuções que encerraram eras de ditadura. Passa por nascimentos de líderes que dividiram opiniões, até criação de instituições que definiram ordem financeira mundial. É um dia marcado por fim de tirania, legados controversos e transformação econômica. Execução do casal C&U e SCU 1989, em 25 de dezembro de 1989, não em 23 de dezembro. Nicolai e Helena Seal, SCU, foram executados. Mas vou focar em evento do dia 23, criação do Federal Reserve 1913. Em 23 de dezembro de 1913, o presidente Woodrow Wilson assinou o Federal Reserve Act, criando o sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Americano. Esta instituição moldaria a política monetária americana e economia global pelos próximos 100 anos, tornando-se uma das organizações mais poderosas e controversas do mundo. No século XIX, Estados Unidos sofreram múltiplos pânicos financeiros devastadores. 1819, 1837, 1857, 1873, 1893 e 1907. Quando bancos falhavam, depositantes perdiam economias. Recessões eram frequentes e severas. O pânico de 1907 foi particularmente grave. Corrida bancária ameaçou colapsar sistema financeiro inteiro. JP Morgan, banqueiro mais poderoso da América, coordenou resgate privado, reunindo banqueiros para fornecer liquidez. Funcionou, mas ficou claro que o país não podia depender de um homem para salvar a economia. Em 1910, grupo secreto de banqueiros e políticos reuniu-se em Jekyll Island, Geórgia, para planejar Banco Central. Encontro foi mantido secreto porque proposta anterior de Banco Central havia gerado oposição feroz. Americanos desconfiavam de concentração de poder financeiro, lembrando batalhas de Andrew Jackson contra o segundo Banco dos Estados Unidos. O plano de Jekyll Island tornou-se base para a Federal Reserve Act. Em vez de Banco Central único, criaram um sistema de 12 bancos da Reserva Federal regionais, supervisionados por conselho em Washington. Conselho em Washington é governamental, mas opera independentemente de Congresso e presidente. Fed não é auditado completamente. Críticos argumentam que instituição tão poderosa deveria ter mais responsabilização democrática. A criação do Fed em 1913 marcou a maturação dos Estados Unidos como potência econômica moderna. Ao longo do século XX, dólar substituiu libra esterlina como moeda de reserva global. Federal Reserve tornou-se Banco Central do mundo, suas decisões reverberando por todos os continentes. Para bem ou mal, Fed moldou o capitalismo moderno. Em 23 de dezembro de 1884, nasceu Hideki Tojo em Tóquio, Japão. Tojo era militar de carreira, subindo a hierarquia do exército imperial japonês. Tornou-se primeiro-ministro em outubro de 1941, sob liderança de Tojo. Japão atacou Pearl Harbor em dezembro, iniciando Guerra do Pacífico.
Visitas de políticos a Santuário Yasukuni, onde está consagrado, causam protestos de China e Coreia. Inauguração do transistor 1947. Esta invenção revolucionaria a eletrônica e tornaria possível a era digital. Antes dos transistores, eletrônica dependia de válvulas, grandes, quentes. Consumiam muita energia e queimavam frequentemente. Transistores eram minúsculos, confiáveis e eficientes. Podiam amplificar sinais e funcionar como interruptores, funções essenciais para a computação. Inicialmente, transistores eram caros e usados principalmente em aplicações militares e rádios portáteis. Mas à medida que produção aumentou e custos caíram, transformaram tudo. Possibilitaram computadores menores e mais poderosos. Chip de silício com milhões de transistores microscópicos tornou-se base de toda a tecnologia moderna. Bardeen, Brattain e Shockley ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1956. Bardeen é a única pessoa a ganhar Nobel de Física 2 vezes. Segunda por teoria de supercondutividade. Transistor tornou possível smartphones, internet, inteligência artificial, tudo que define século XXI. ¿Você sabia? Economias modernas complexas exigem gestão monetária sofisticada, mas concentrar poder em tecnocratas não eleitos cria déficit democrático. Como balancear expertise com responsabilização? Não há resposta perfeita. Fed é independente para resistir pressões políticas de curto prazo. Mas isso significa que decisões enormes são tomadas por poucos não eleitos. Tojo representa líderes que levam nações a desastres através de militarismo e agressão. Resultado foi derrota total. Cidades incineradas, milhões mortos. Tojo e militaristas sacrificaram o Japão por fantasias de glória. Líderes que romantizam guerra frequentemente levam povos à ruína. O transistor nos lembra que invenções aparentemente mundanas podem transformar mundo. Dispositivo minúsculo demonstrado em laboratório tornou-se base de civilização digital. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 23 de dezembro foi marcado pela criação do Federal Reserve em 1913, o nascimento de Dekitojo em 1884 e a demonstração do primeiro transistor em 1947. E você, o que pensa sobre o Federal Reserve? Deveria ser mais transparente com esse Tojo? Percebe quantos transistores usa diariamente? Deixe nos comentários. Seboki! Gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama história. Amanhã vamos falar sobre o dia 24 de dezembro. Em 23 de dezembro de 1913, 2 dias antes do Natal, quando o Congresso estava ansioso para recesso, Wilson assinou lei. Federal Reserve recebeu o mandato de maximizar emprego, estabilizar preços e moderar taxas de juros de longo prazo. Tinha poder de emitir moeda, definir taxas de juros, regular bancos e servir como emprestador de última instância. Críticos imediatamente denunciaram. Populistas argumentavam que banqueiros privados controlavam o sistema. Congressista Charles Lindbergh, senhor, disse que estabeleceu o mais gigantesco truste da Terra.
Nos primeiros anos, Fed cometeu erros graves. Falhou em prevenir inflação durante a Primeira Guerra Mundial. Pior, durante Grande Depressão, que começou em 1929, Fed contraiu oferta monetária quando deveria ter expandido, transformando recessão em catástrofe. Milton Friedman mais tarde argumentaria que políticas do Fed causaram profundidade da depressão. Mas após a Segunda Guerra Mundial, Fed tornou-se mais sofisticado. Sob Paul Volcker nos anos 80, domou a inflação de 2 dígitos através de taxas de juros brutalmente altas que causaram recessão, mas restauraram estabilidade. Sob Alan Greenspan nos anos 90, Fed supervisionou o período de prosperidade. Sob Ben Bernanke durante a crise financeira de 2008, Fed agiu agressivamente para prevenir colapso total. Hoje, Fed é a instituição mais poderosa em política econômica americana. Quando o Fed aumenta taxas, países emergentes sofrem fuga de capital. Quando o Fed imprime dinheiro, inflação pode aumentar globalmente. Mas Fed permanece controverso. Libertários argumentam que deveria ser abolido, deixando mercados determinarem taxas de juros. Progressistas criticam que Fed prioriza Wall Street sobre Main Street, salvando bancos, mas não cidadãos comuns. Durante a crise de 2008, Fed criou trilhões salvando instituições financeiras, gerando acusações de socialismo para ricos, capitalismo para pobres.